Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, mais uma vez, eu vim com vocês trazer e perguntar a vocês: você sabe o que é a Constituição e seus sentidos? Inicialmente, a gente pode conceituar a Constituição como a norma máxima de um Estado que regula e estrutura sua estrutura jurídico-política. Uma Constituição é um organismo aberto, vivo e em constante evolução. Por que ele necessita disso, né? Porque ele precisa acompanhar as mutações e evoluções sociológicas que vêm acontecendo no mundo. Se uma Constituição não for capaz de acompanhar essa evolução, ela acaba ficando, se tornando obsoleta. Então, uma Constituição ela sempre deve estar evoluindo para poder organizar e estruturar melhor aquele país que ela organiza. Já os sentidos da Constituição, a gente pode destacar quatro que tem aí o sentido sociológico, o sentido político, jurídico e cultural. Esses são os sentidos que mais caem em prova e sentidos que mais são aplicados, né, no direito, principalmente quando a gente fala de discussões de interpretação da Constituição e tudo mais. Então vamos lá, galera, vamos aprender sobre o que é isso. O sentido sociológico foi uma teoria que o sociólogo La Salle trouxe para a gente. Para ele, a Constituição seria a soma dos fatores reais de poder que atuam em um país. Em seu livro A Essência da Constituição, ele explica que a Constituição escrita deve retratar o que está acontecendo no momento. Com isso, a gente pode tirar, né, extrair do texto dele, que ele faz a diferença de duas constituições, a Constituição Real e a Constituição Jurídica. Para ele, a Constituição real é baseada no ser, no que está acontecendo naquela sociedade e tudo mais. Já a Constituição jurídica é baseada no dever ser. O modo de previsão dela é no dever ser. Para ele, uma Constituição, para ser aplicável, para ser real, ela deve ser baseada nos fatores reais de poder que regem a sociedade. Mas desde quando eu estudei, era difícil explicar o que são esses fatores reais de poder que rege a sociedade. Não é tudo aquilo que influencia a sociedade. E o que é isso que influencia a sociedade? São a economia, o militarismo, a religião. Tudo isso influencia a sociedade. Hum, esses fatores reais de poder, trazendo para a lei, a gente pode trazer o seguinte: os direitos humanos para os presos, né? Que estão ali, que devem ser garantido sua dignidade e tudo mais. Só que acaba não sendo aplicado. Para a sociologia, essa lei não existe, certo? Então, os fatores que ali estão acontecendo não são aplicáveis. Então, elas trata-se de uma lei que trata é uma mera folha de papel. Então, se uma Constituição traz isso para a sociologia, é uma Constituição que se trata de uma mera folha de papel. A doutrina traz um exemplo hoje em dia dos fatores de poder, né, dessa influência que a sociedade tem. Se no Brasil o atual presidente quisesse retornar com a monarquia, trazendo, né, a monarquia na Constituição, e os constituintes previssem isso, caso a nova Constituição. A doutrina informa que isso não seria muito aceito pela sociedade, e não sendo muito aceito, acabaria não sendo aplicado, que eles chamam aí agora de uma mera folha de papel. Porque a sociedade não iria aceitar, não iria ser possível ser aplicado, não teria fundamento para sua aplicação. E isso é que a sociologia chama de uma mera folha de papel. Aqui a gente pode destacar o seguinte, que La Salle trouxe, né? Se a Constituição não equivaler às somatórias reais de poder, ela não será aceita pela sociedade. Essa foi a frase que ele trouxe, né, no seu livro A Essência da Constituição. Então, esse é o básico do sentido sociológico que mais cai nas provas de concurso e na OAB. Agora, antes da gente falar, né, sobre o sentido político que Carl Schmitt trouxe, também chamado de conceito decisionalista, é necessário eu pedir para vocês que se inscrevam no canal, porque eu quero tornar um hábito de vocês estudarem para que a gente consiga democratizar esse ensino e cada vez vocês consigam aprender mais. Eu quero que cada inscrição que vocês façam e ativem os sininhos, chegue a notificação lá para vocês, para que vocês vejam lá e sejam incentivados a retornar aqui para aprender cada vez mais.
Então não se esquece, se inscreve aí e ativa o sininho para poder receber as notificações de cada aula, para poder chegar lá para vocês incentivarem, seja um tique para vocês retornarem aqui e estudarem novamente. E agora seguindo, o sentido político dito pelo Carl Schmitt, ele traz o seguinte no seu livro A Teoria da Constituição, que a Constituição é um conjunto de normas escritas ou não escritas que sintetizam exclusivamente as decisões políticas fundamentais do povo. Ou seja, para ele, a Constituição é uma decisão política fundamental que cria uma norma para condicionar todo o povo, baseada no dever ser. É o que podemos chamar, né, do poder constituinte originário, que é quando o povo cria os constituintes, criam aquela Constituição para vincular todo o povo. Um ponto marcante no sentido político de Schmitt é que ele faz o seguinte: se a Constituição trouxer normas arbitrárias, mesmo assim elas serão válidas, porque foi uma decisão política e fundamental de todo o povo, que vinculou todo o povo. Devido a isso, a doutrina, né, informa que Hitler baseou seu movimento do nazismo nessa teoria que todos deveriam estar vinculados à Constituição, né, lá da Alemanha e tudo. Então, Hitler baseou que a Constituição mandava ser um único povo, um único ser. Então, a Constituição estava correta, independente de que se tivesse que matar judeus e tudo mais. Aqui, o Carl Schmitt também diferencia o que é uma Constituição e o que são normas constitucionais, né, leis constitucionais. Para ele, a Constituição fala da organização do Estado, da limitação do poder, dos direitos e garantias fundamentais. Já as leis constitucionais são normas que tratam de assuntos não essencialmente constitucionais, né? No caso, assuntos previdenciários, outros assuntos, assuntos trabalhistas, que não são fundamentais para a constituição de um Estado, de um povo, né? No caso, para Schmitt, esse é o sentido da Constituição, a diferença que ele faz entre Constituição e leis constitucionais. Finalizando o sentido político, é necessário agora a gente adentrar no sentido jurídico, que é um sentido mais aprofundado e mais cobrado em provas, que foi trazido por Kelsey e por Conrad Rice no seu livro A Força Normativa da Constituição, em 1959. Kelsen, em seu livro A Teoria Pura do Direito, ele informa que a Constituição vincula tanto o Estado como a sociedade às normas fundamentais que estão previstas nela. As normas da organização do Estado, as garantias fundamentais e tudo mais. Para Kelsen, a Constituição é norma pura, no dever ser, onde ela obriga todos, baseada no dever ser. E com isso, ele faz a distinção no sentido jurídico positivo e no sentido lógico jurídico, que eles falam que obedece à Constituição, né? No sentido jurídico positivo, ele informa que é a norma, né? As normas da Constituição, o texto da Constituição, é o sentido jurídico positivo da Constituição. Já o sentido lógico jurídico, ele cria como se fosse uma nuvem aqui em cima, né? Da pirâmide, acima da Constituição, onde houve a decisão de criar a Constituição e tudo mais. E essa norma, ela só tem uma única coisa. Ela é uma norma fundamental hipotética que ela só serve para uma única coisa, que valida a Constituição, né? Que ela, a única norma que prevista nela é obedeçam à Constituição. Ele traz essa teoria, né? Quando ele foi questionado sobre isso, ele inventou essa norma hipotética aqui em cima que fala obedeçam à Constituição. Além disso, ele informa que a Constituição pode ser criada inclusive pelo direito consuetudinário, ou seja, por costumes e tradições. Não precisa ser praticamente escrita, né? Ele diz que as normas podem ser criadas por costumes e tradições. Além disso, ele informa que a Constituição agora é mais rígida, ou seja, para modificar, né, diferente da hoje em dia que a Constituição hoje em dia é chamada de rígida por ter cláusulas pétreas e tais. Aqui em Kels é diferente. Para ele as constituições são mais rígidas em razão da mudança das normas ser mais severo, né? Não poder ter precisar de emendas constitucionais, de processos legislativos mais sofisticados. Essa é a base do sentido jurídico de Kelsen da Constituição. Em seguida, é necessário destacar o sentido cultural da Constituição,
No sentido mais moderno, que a doutrina trouxe, que Anis trouxe, né, o autor trouxe, que ele informa o seguinte, que a Constituição é fruto da cultura, ou seja, é criada por uma sociedade, uma comunidade, né, mas que influencia a sociedade em um todo. Para ele, o sentido sociológico, o sentido político, o sentido jurídico se completam. Nesse sentido dele, Dirley da Cunha Júnior, ele informa que é o melhor sentido, pois o sentido cultural, né, que o autor trouxe, ele explora todos os aspectos relevantes, englobando todos os sentidos, cultural, o sentido sociológico, o sentido jurídico e o sentido político. Então, para Dirley da Cunha Júnior, é o sentido, melhor sentido, né, para poder se interpretar a Constituição, o melhor sentido da Constituição. Por fim, esses quatro sentidos são o que mais caem, né, em concurso, e o que está aqui é o que você precisa saber, né? As questões que vamos buscar aqui em sentido cultural vai ser, no sentido cultural, o sentido político não é aplicado, o sentido social não é aplicado. Não, para ele pelo sentido cultural, todos os sentidos devem se completar, devem ser aplicados de forma cumulativa para poder auxiliar um ao outro. É necessário também a gente trazer uma crítica que já caiu em prova do sociólogo Gordon Rees, que ele critica o sentido sociológico. Por quê? Ele defende a força normativa da Constituição. Para ele, a Constituição possui natureza obrigacional. Para ele, a Constituição obriga a sociedade, como também a Constituição só pode sucumbir, né, à sociedade. Para ele, é uma faca de dois gumes, não tem que somente a sociedade prevalecer ou não. O STF está utilizando bastante esse princípio nas suas decisões e pode vir a cair em prova, né? Essa é a crítica ao sentido sociológico, defendendo a força normativa da Constituição. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, tudo mais. Deixa o like e, novamente, se inscreve para poder receber essa notificação e você se sente incentivado e motivado a continuar estudando. Lá no nosso Instagram, todo dia postamos vídeos motivacionais para você. Se você for para estar no Instagram, assista esses vídeos motivacionais para poder entrar. E aí na descrição do grupo, eu vou estar colocando o nosso grupo no WhatsApp, onde vai ser para você estar postando seus estudos e tudo mais, para que todos nós podemos se motivar a poder passar no concurso que você espera, no AB ou em qualquer outro que você espera, até mesmo na faculdade, para você compartilhar um curso para poder com outras pessoas motivarem junto. É isso, um abraço, até mais, até a próxima. Fica com Deus, bons estudos.